consegue dar uma visão de, tipo, qual é a linha quais são todos os arquétipos, qual é a linha? Se tem alguma diferença para esse conjunto de arquétipo que fala do mago, fala do guerreiro, fala do sábio, qual é a linha, qual é a diferença, assim? Legal. Não conheço esses arquétipos do mago, do sábio, eu vou falar assim, não conheço realmente, assumo minha ignorância aqui. Quando eu falo dos arquétipos mitológicos, eu trago muito Jung, né? Mas existe uma médica neurologista aqui de Curitiba, a doutora Francis Paciornik, que ela é o meu sol, assim, ela dá muitos cursos sobre isso, então tudo que eu sei eu aprendo nos cursos dela ou aprendo com os livros que ela indica, né? Então são arquétipos que é usado na mitologia grega e que o Jung traz muito isso, né? Da psicanálise junguiana, né? Então a gente tem, ela trabalha, e o que eu trouxe isso para a publicidade, né? São 6 aspectos de arquétipos de deuses e 6 de deusas. Então, vocês querem que eu fale um pouquinho de cada um? Com certeza. Então, vamos começar com Zeus, né? Zeus, ele é o deus supremo, o deus do Olimpo, né? Então, a pessoa com arquétipo Zeus normalmente é muito autoritário, né? Então, ele vai ser aquele pai provedor, aquele marido provedor, mas muito distante emocionalmente, o Antônio Fagundes das novelas. Assim. Tipo isso. Né? Então, vou anotar aqui, Antônio Fagundes. Então, quando a gente pega, assim, muitos CEOs, muitos executivos têm esse perfil, né? Então, as mulheres, ele não é casado com a esposa, ele é casado com o trabalho, né? Porque é aquilo que dá tesão no cara. Né? Então, bom, esse é um arquétipo. Eu não vou me devagar muito, senão eu começo a falar demais. Então, a gente... É pra isso que a gente tá aqui, pra falar, fica tranquila. São os 3 deuses principais que a gente tá falando, né? Então, a gente tem Zeus, eu tenho Poseidon, né? Que é o deus dos mares, né? Ele é um arquétipo, assim, se você vê um cara que mergulha, que gosta muito de mar, você fala, putz, é um Poseidon assim, sabe? É um cara que ele vai fazer tudo, faz muitas coisas e faz muitas coisas bem feitas, né? Então, o cara é músico, o cara mergulha, o cara é professor, o cara é médico, ele tem muitas habilidades numa pessoa só e realmente faz tudo aquilo muito bem feito, né? Poseidon normalmente também fala muito bem várias línguas, né? É uma facilidade que esse arquétipo apresenta para esse homem, né? E aí a gente tem Hades, que é o deus do submundo. É aquele arquétipo mais fechado, sabe? Aquele cara que fala pouco, assim, mas é um cara que tem uma vivência interna, que aquilo, assim, borbulha dentro dele. Então, de repente, psiquiatra, eles podem buscar muito. O roqueiro tem muito perfil de Hades, porque é um perfil mais dele, assim, aquela coisa de ouvir um rock mais pesado, então deixa ele dentro dele, né? É um perfil que não gosta muito de falar, também não gosta de ser muito incomodado, ele vive a vida dele de forma mais solitária, né? Aí a gente tem os deuses mais filhos, né? Que eu tenho o Apolo é o deus Sol, né? Então, hoje o mundo, ele é dominado pelos Apolos e pelas Atenas, que são estrategistas, que são do mundo corporativo. Os outros arquétipos têm que se virar para dar certo no mundo, mas os Apolos e as Atenas são muito fortes, né? Olha então, só. E o Apolo, você vai reconhecer ele como um cara de camisa bem passada, cabelinho bem certinho. Tá todo enfeitadinho, brilhando ali, né? Exatamente. Gelzinho brilhando. Ele é o filho perfeito, né? E ele sempre vai ter alguém para quem ele possa reportar, seja o pai de verdade ou um CEO. Um Apolo, ele dificilmente chega a uma posição de presidente ou CEO. Normalmente senão ele ia ser o Zeus, né? Exatamente. Então ele precisa dessa orientação, né? Quando a gente vai agora, deixa eu ver, Ares é o deus da guerra, né? Então ele é um cara que brigão, que gosta de brigar, que tem um ímpeto, né? Então você vai ver o cara mais, de repente, numa academia, ele precisa de exercício físico, ele precisa extravasar aquela energia que ele tem, né? Então, normalmente é uma criança, um menino muito brigão, né? Você vê uma criança muito brigona, ou ele vai ser um Poseidon ou ele vai ser um Ares. O Poseidon, ele guarda aquela mágoa dele por muito tempo, o Ares, ele briga e depois já tá tudo bem, vida que segue, né? Deixa eu ver, devia ter trazido a colinha. A gente tem o Hefesto. Hefesto é bem interessante porque ele é filho de Zeus com a Hera, mas ele foi um filho rejeitado. Então tem algumas partes da mitologia que eles contam que ele jogou Zeus e por isso deixou a perna com problema, né? Então, normalmente e ele é muito bom na forja, então ele faz muitas coisas muito bonitas, mas ele, por ter um problema na perna, ele tem a síndrome de rejeição. Então, são homens calados, mas que quando eles se prestam a fazer alguma coisa, eles fazem isso muito bem feito, né? Eles têm uma questão bem legal, que quando eles escolhem uma mulher, que normalmente é um perfil mais Afrodite, assim, aquela mulher pode fazer o que ela quiser da vida dele, contanto que ela só exista.
né? Então, as mulheres mais Afrodite que gostam de um cara que Tem que querem encontrar esse perfil aí. Né? Exatamente, esse é um perfil, né? E ele normalmente é um homem que se autodeprecia, sabe? Ele é muito bom, mas como ele já tem do próprio arquétipo... É a baixa autoestima ali, tá Exatamente. pegando forte. Né? Eu já tô vendo aqui que ela podia fazer um infoproduto. Arquétipos pro mundo dos relacionamentos. Vamos chegar lá, você vai ver se a gente não sai com um lançamento aqui. E aí, bom, aí a gente tem Hefesto, aí eu tenho Dionísio, que é o deus do vinho, que é o deus da música, então você vai ver esse perfil muito forte em músico, né, mais de vida social, mais ativa, né, então esse normalmente, tanto o Dionísio quanto o Hermes, eles têm uma característica, uma sombra que a gente chama, né, forte, que eles acabam não passando do menino pro homem, né? Então, um cara que tem esse arquétipo, ele tem que cuidar muito, porque ele pode ficar no perfil de Peter Pan, sabe? Um eterno adolescente. Responsabilidades, assim, você diz? Exatamente. Até assim, o cara pode ter um trabalho e tudo, mas ele sempre vai dar um jeitinho, ele sempre vai ser o filhinho da mamãe ou o filhinho do papai. Não necessariamente, tá? É uma sombra que tem que ser bastante olhada com carinho, né? E para a mulherada agora, para as mulheres? Você falou que tinha um conjunto de... Tem sim. De deuses também. Bom, eu acho que a gente pode começar com a primeira, que a gente tinha falado da Afrodite, né? Afrodite, você vai reconhecer uma mulher Afrodite quando você vê aquela mulher toda montada, super maquiada, que sabe tudo de hidratante, de creme, que vai estar no shopping, que vai ter uma coleção de sapato, de bolsa. Ela não vai se incomodar em gastar com sapato, com bolsa, com o que for, entendeu? Então, e sempre são lindas. As Afrodites são sempre maravilhosas. Nunca tem uma Afrodite feia, né? Acho que até da própria deusa traz isso, né? Aí você tem Atenas, que Atenas, ela é um arquétipo da inteligência e da estratégia, né? Ela regia o comércio, é a deusa do comércio, né? Então, quando a gente fala do mundo corporativo, por isso que você tem muitos Apolos e muitas Atenas, porque eles trazem essa coisa forte do mundo corporativo, de ser estrategista, de fazer, de acontecer, né? Você tem Ártemis, que é a deusa da caça, que ela tem a melhor pontaria, então são as feministas, né? Você pode ver, claro, uma Ártemis casada com filho, mas ela sempre vai ter a vida dela, o dinheiro dela, nunca vai deixar, como uma Hera, o marido controlar ou falar, faz isso ou faz aquilo. Eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, eu tô falando que são arquétipos que a gente... tá dentro do arquétipo ali. Exatamente, que você tá né? modelando. Aí você tem a Hera, que é casada com Zeus, então ela tem um arquétipo de imponência, de rainha daquilo tudo, né? A sombra, assim, tô falando um pouquinho da sombra, ela é pesada porque ela acaba, como você, sei lá, casada com Zeus, de repente, e o cara é muito voltado para o trabalho, pode ter várias mulheres, aquilo causa um sentimento muito dolorido numa era, né? Se isso não trabalhado pode causar problema. Mas, por exemplo, assim, trazendo para publicidade, quem que vai comprar um curso de como servir bem uma mesa? É uma Hera. Uma Ártemis nunca vai comprar esse produto, entendeu? A gente tem também Deméter, né, o arquétipo de mãe, né, a Deméter, ela se doa muito, ela faz muito pelos outros, né, então na agência eu tinha muito esse perfil, como gestora de mãe de Deméter, eu falei, gente, acabou, tá bom? Vai assumir aqui a Atena, vocês vão chorar para outro lugar, no meu colo ninguém chora mais, né, porque é muito de amparar, de proteger, de querer cuidar da prole, isso pode ser escola, pode ser na empresa, pode ser com os filhos, pode ser com tudo, né? Interessante essa questão de autoconhecimento, de você perceber qual que é o seu. Porque, por exemplo, assim, se você tinha esse perfil de mãe, você provavelmente tinha aquele pensamento de que, tipo, para as pessoas, o meu funcionário para crescer, precisa que eu esteja em cima dele. Então, pelo que você está falando, você já percebeu uma coisa que você tinha que melhorar enquanto gestora, prestando atenção nos arquétipos, né? Exatamente.